Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas e demais autoridades, porventura, aqui presentes. Apesar de ter sido eleito vereador e não ter assumido a cadeira a qual tenho direito, até por considerar que, diante da pasta ou de uma secretaria, poderia contribuir de forma mais eficaz em favor da nossa comunidade. Mas devo dizer que é uma satisfação muito grande hoje poder estar fazendo uso desta tribuna. Atendendo o pedido do vereador Ricardo Malinowski, estou hoje ocupando essa tribuna para fazer uma prestação, uma breve prestação de contas dos quase 2 anos de gestão da Secretaria de Obras, e vou aproveitar a oportunidade para debater ou esclarecer alguns comentários ou algumas críticas que eu tenho sofrido por alguns vereadores. Apesar de não me agradar muito esse tipo de debate, porque acredito que a comunidade espera algo a mais dos seus representantes que contribuam, de certa forma, com o trabalho, mas é inevitável que eu venha a essa tribuna para que eu faça a minha defesa em relação a esses comentários. Inicio prestando alguns esclarecimentos com relação às questões dos desassoreamentos das dragagens de alguns rios ou córregos do nosso município. É importante informar que as licenças para este trabalho foram obtidas em 2010, onde, na época, praticamente nada ou pouco foi feito nesse sentido, deixando que as mesmas viessem a ultrapassar o seu prazo de validade, onde foi necessário que recorrêssemos à renovação das mesmas, onde as obtivemos há pouco mais de 30 dias. Na semana passada, o vereador Voltroba esteve em uma rádio para falar a respeito do assunto em questão, alegando que a prefeitura não se posicionava, que a prefeitura não dava resposta ao assunto. Me deixou um tanto indignado, visto que em 4 anos não foi feito e agora, em mais ou menos 30 dias, o nobre vereador se achar no direito de cobrar e atribuir a responsabilidade de resolver todos os problemas a curto prazo. Alguns problemas podem até não serem resolvidos de imediato, por falta de algumas condições, como é o caso desses trabalhos, que existem apenas 2 escavadeiras em funcionamento. Este serviço só pode ser executado com uma delas. Para se entender melhor, um exemplo foi os trabalhos realizados na rua Carlos Ficker, onde comprometeu as 2 máquinas, sendo uma para a liberação do material e a outra para o assentamento do mesmo, no referido local. Entre outros trabalhos emergentes, onde há necessidade do uso desse tipo de equipamento. Então, como foi informado e já foi transmitido, inclusive, através da mesma rádio no mesmo dia, a partir do dia 1º de dezembro estaremos dando início aos trabalhos de limpeza ou dragagem do rio Banhados, que envolve a região da Vila Schwartz, que normalmente é a que é mais afetada, e a partir do dia 15 de janeiro, ou no retorno das férias, estaremos fazendo a dragagem do Rio Negrinho na região da Dona Francisca, também uma licença que acabou vencendo e a qual temos agora a renovação, e os demais que possuem as licenças sucessivamente de acordo com a disponibilidade de equipamentos.
Quero aproveitar a oportunidade de estar aqui e falar também de alguns outros assuntos que servem de esclarecimento para a comunidade, até porque acredito que os munícipes, como falei há pouco, esperam algo a mais de seus representantes do que meras picuinhas, fofocas ou seja, comentários infundados ou até mesmo mentiras. Não tenho tido tempo para acompanhar todas as sessões, então os meus esclarecimentos, a minha defesa, o meu debate aqui é mais em questão da sessão do dia 10 de novembro, onde o vereador Edmar Salomão me criticou com relação à manutenção da estrada Estância, o qual ainda trouxe fotos de apenas 2 pontos, onde realmente tinha problemas, criando uma imagem além da realidade, onde disse que conversou com o secretário e não foi atendido, além de outro pedido, que diz ter conversado, inclusive, com o vice-prefeito. Na verdade, não falou apenas com o vice, falou comigo também, e, inclusive, neste dia, ele não mencionou a devida rua, mas a qual se refere a um acesso onde existe um campo de futebol suíço, me deixando dessa forma um pouco intrigado, nobre vereador, por justamente a estrada Estância ser um acesso à sua propriedade, como também o acesso que leva ao campo de futebol. O vereador faz uso semanalmente para desfrutar de seus momentos de lazer, deixando claro dessa forma que a preocupação do mesmo não é com a comunidade, de modo geral, e sim de obter benefício próprio. Temos atendido diversos pedidos de todos os vereadores, inclusive dos seus, através de indicações, muitas até quando chegam à Secretaria de Obras, os problemas já estão resolvidos, de boa parte. Informo também que estive hoje na estrada Estância, 16 dias após aquela sessão, talvez uns 20 após a data das fotos, onde nesse período houve pelo menos 3 a 4 temporais, alterando com certeza a condição da via, comparada na época, e mesmo assim não está tão ruim quanto o nobre vereador comentou. Sinto muito, vereador, termos de trazer esses fatos a essa casa. Sempre tive muito respeito pela sua pessoa, mas não é possível ficarmos calados diante de tais situações. O nobre vereador também questionou o que está acontecendo e o que está sendo feito na Secretaria de Obras. Então, eu lhe respondo, nobre vereador, está acontecendo ou sendo feito a grande maioria dos problemas que vão surgindo no decorrer dos dias, uma grande maioria das reivindicações recebidas da comunidade e até mesmo dos vereadores, e boa parte daquilo que não aconteceu ou não foi feito na gestão anterior. Cito como exemplo a questão, as reformas de pontes, que não eram feitas reformas, e sim apenas alguns concertos. Hoje, em menos de 2 anos, já reformamos mais de 50% das 80 estimadas ou existentes pontes no município, com um custo superior ou próximo de 80% para a construção, ou, se fosse a construção de uma nova, pois a maioria delas foram trocados vigamentos, cobertura, rastro, curimão, algumas não necessário fazer cabeceira. Quero dar destaque aqui, principalmente a ponte reformada na rua Carlos Milmo, a ligação do Rio Vermelho Povoado e Rio Vermelho Estação, bem próximo à residência, inclusive do ex-secretário, a qual já vinha apresentando problemas desde o final da sua gestão, considerando a grande demanda de serviços, inclusive da necessidade de se reformar diversas pontes, só agora foi possível reformar. Tudo isto e outros trabalhos que são superiores, com um orçamento reduzido drasticamente em proporção
ao que o ex-secretário gerenciou. Com relação à dragagem ou limpeza do rio ou córrego que liga a Rua Paulo Tchek com a Ilka France e automaticamente Pessegueiros, o senhor vereador Márcio Deve falou que poderia ser feito com uma retroescavadeira. Fica um tanto duvidoso aí que o amigo, de repente, não adquiriu tanta experiência nos 4 anos que passou pela Secretaria de Obras, porque esse trabalho, a não ser em alguns pontos, só pode ser feito com uma escavadeira hidráulica. E já aproveitando que estamos falando do ex-secretário, que tem me acusado constantemente, na sessão do dia 10 de novembro, quando o mesmo se colocou como defensor do bem público, dizendo que alguns funcionários da Secretaria de Obras falaram que da forma que é cuidado dos equipamentos, mais ou menos uns 2 anos não teremos mais equipamentos. Faço aqui um desafio para que seja convocado os funcionários da Secretaria de Obras, sem distinção, todos, para que deem o seu depoimento e confirmem em qual época os equipamentos foram mais bem cuidados, antes ou agora. Para comprovar que o nobre vereador falta com a verdade, trago aqui alguns dados e algumas fotos dos equipamentos que herdamos da gestão anterior, pois no dia 10 de novembro, o senhor Márcio Deve falou aqui nessa tribuna que deixara uma frota praticamente zerada, o que não se confirma. Temos algumas fotos aí dos equipamentos e do ano de cada um. Esse é um caminhão Volkswagen, ano 1986, então, 1996, 2006, tem 20 e tantos anos, quase 30 anos de... Esse é o mesmo caminhão, podem só... Temos uma carregadeira Michigan, também do ano de 1980, 30 e poucos anos de uso, uma escavadeira Case 2002, aí daí vocês podem ir fazendo a conta da idade de cada equipamento deste. Uma caminhonete Ford, também 1995, 1999, uma caminhonete Chevrolet. 2 retroescavadeiras Case, também em 2002, também já tem uma boa idade. Pode prosseguir, mas... Um rolo compactador, 1994. Uma Toyota, 1994. Seria esses alguns, né? Porque, na verdade, existem outros com também muitos anos de uso. E, além de alguns caminhões que não estão nas fotos aqui, 1994, 1900 e 2005. Sem considerar que, além dos demais equipamentos, na época, praticamente nenhum. Ficou sem que fosse feito uma manutenção, por menor que seja, gerando assim uma despesa, no ano passado, de R$ 234.931,08 no decorrer do ano, para que boa parte da frota fosse recuperada. Ficando alguns equipamentos onde o custo era maior ainda para este ano. Outra situação que considerei estranha foi o ex-secretário criticar a nossa opção pelos operadores de máquina, ou seja, patrulheiros, alguns meses atrás em um jornal, alegando a falta de habilidade ou competência, o que discordo plenamente, e até se confirma pelo ex-secretário que na avaliação de desempenho individual, as notas foram quase que 100% no valor máximo em 2012, as quais eu tenho aqui, se alguém fizer questão de ver diretamente. Vou aproveitar o intervalo aqui e também trazer uma sugestão para a Câmara, quando a gente, já que estamos num detalhe aqui na questão da preservação, do cuidado do bem público, a gente recebe muitas indicações
como falei, muitas até quando elas chegam na secretaria já foram executados os trabalhos. E, de repente, seria possível que vários pedidos fossem feitos em uma só indicação. Não para cada indicação, para cada pedido, uma indicação, gerando assim, com certeza, uma economia considerável de papel e outros materiais. Senhor secretário, o seu tempo esgotou. Se o senhor puder passar para as considerações finais em 30 segundos, eu agradeço. Não gostaria de retornar, então, a esta casa para discutir assuntos que não produzam efeito positivo a favor da comunidade, de repente como esse. Já se passou mais do que na hora de correspondermos aos anseios da comunidade com um trabalho eficaz, não fazer politicagem, com certeza. O maior prejudicado é o munícipe, é a comunidade. Muito obrigado e boa noite. O vereador deseja fazer alguma consideração a respeito da tribuna popular livre na noite de hoje? Se não, eu faço. Senhor secretário, o senhor é sempre muito bem-vindo nessa casa, tanto como secretário, como vereador. Se evidentemente assim resolver exercer o seu direito, eu sabe do apreço que eu tenho por Vossa Excelência, sempre lhe disse, tenho um bom relacionamento, mas eu só alerto que o pedido formulado nessa Câmara de Vereadores foi para a prestação de contas da respectiva secretaria. O que nós vimos aqui foi um embate, um debate, e eu permiti que o senhor concluísse todas as suas considerações por respeito a Vossa Excelência, assim, só um pouquinho, por respeito a Vossa Excelência, mas é que eu fico numa situação bastante delicada se isso se tornar rotina. Se os outros secretários se sentirem no direito de vir aqui apresentar um requerimento e depois não cumprir esse requerimento, aí eu fico numa situação delicada. Realmente, eu lhe concedi esse tempo depois de observado que não se tratava do objeto proposto por respeito a Vossa Excelência. Mas é que eu fico numa situação delicada quando no regimento se diz uma coisa, a resolução 12 de 6 de maio de 2007 diz uma coisa e aí me é descumprido, eu realmente fico seriamente muito entristecido com isso, porque Vossa Excelência está coberto de razão quando temos que cobrar coerência, temos que cobrar atitudes dignas, e aí é feito exatamente o oposto. Eu fico numa situação delicada, decepcionado, e repito, o senhor tem todo o direito, o senhor sabe que essa casa, o meu apreço por Vossa Excelência não diminui, espero que a recíproca seja verdadeira, mas eu fico numa situação que não me é confortável. E aí vai gerar um direito de todo mundo que quiser vir aqui, me apresentar um recurso que é aprovado por unanimidade por esse plenário, e aí é descumprido. Nós temos que tomar cuidado, se a medida que nós cobramos tem que ser a mesma medida que nós exercemos. Então, senhor secretário, eu agradeço muito as suas palavras, eu entendo a situação que o senhor está, não é confortável ser cobrado dessa forma, a pessoa pública às vezes fica... Só que o senhor entenda também, e veja, nenhuma das críticas que o senhor direcionou foi para mim. Nenhuma. Mas eu fiquei numa situação extremamente desconfortável, porque de um lado eu queria dar-lhe o direito de manifestação, e de outro eu fico com os vereadores que estão sob minha tutela enquanto presidente dessa casa, permitido ouvir uma coisa que não foi regimentalmente aprovada. Eu lamento por isso, eu quero acreditar que isso não vai mais acontecer de parte nenhuma do Executivo, nem do Legislativo, mas lembrando sempre, senhor secretário, o senhor tem a função de vereador também, que os vereadores são imunes ao que dizem aqui pela imunidade parlamentar e têm o direito de se expressar. E ninguém, jamais, em tempo algum, pode tentar cercear isso. Se o senhor quiser falar, fique bem à vontade, eu vi que o senhor quer a palavra, fique à vontade. Com certeza, também entendo o seu posicionamento, mas, na verdade, essa defesa se fez necessária, inclusive ela acabou acoplada à prestação de contas. Muito obrigado, senhor. Obrigado, secretário. Vereador Eide, o senhor tem a palavra. Senhor secretário, só um momentinho. O senhor secretário... Não, é direito dele, deixa eu... Não. O secretário... Vossa Excelência falou sobre a estrada da Estância. Eu não moro na estrada da Estância. Eu tenho um terreno na estrada da Estância, bem como o prefeito tem um terreno lá na estrada da Estância. Se o senhor me disser que aquela estrada é transitável e é boa, então eu não entendo mais nada de estrada. Se o senhor percorreu lá e disse, porque o senhor disse o seguinte, secretário, quando eu falei para o senhor, que eu precisava que o senhor patrulasse, não por causa de mim só, eu também vou fazer uso da estrada. Mas eu, se precisar usar a estrada, eu vou para o Rio Negrinho, se eu não puder passar ali, porque logo não vai dar mais para passar.
Acontece que a solicitação são dos moradores que tem lá, que estão me pedindo, que dizem, isso é uma vergonha. O vereador mora aqui, tem terreno aqui, o vereador tem terreno, não é capaz de ir lá falar com o secretário. Eu falei com o senhor, secretário, e o senhor disse, o vereador, continue pedindo, vereador, continue pedindo, não se acanhe, vereador, continue pedindo, mas eu estou cansado de pedir. Eu estou cansado de pedir, por causa disso eu mostrei as fotografias, que aquilo lá é um caminho carroçável. Eu estive hoje de manhã lá, de madrugada. É lamentável a situação da Estrada da Estância. Ela já esteve melhor, o senhor sabe disso, entende? Então, eu mostrei aqui para chamar a atenção devido ao senhor ter dito para mim, que é para mim continuar pedindo. Eu sei que o senhor atendeu alguns pedidos meus, entende? E a questão lá do patrulhamento, eu não sei se o vice-prefeito falou para o senhor, senão eu vou falar para ele mesmo. A questão lá do acesso à área de lazer, isso não é para mim. São pessoas que vão praticar esporte, uma série de coisas. Todos os governos municipais fizeram um patrulhamento e ensaiamento lá. Esse não faz, porque Vossa Excelência está comandando a pasto, não sei se tem alguma coisa contra aquelas pessoas que frequentam lá. São pessoas que usam aquilo lá na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sexta, eu casualmente vou lá também, na sexta-feira. Mas se o senhor não quiser fazer, deixa assim, não faz, não tem problema. A comunidade está vendo. Agora, o senhor dizer que a Estrada da Estância está em boas condições, o secretário, aí o senhor vai me desculpar. Então, eu não entendo mais o que é manutenção de estrada, eu deixo isso aí. Nas outras searas eu não vou entrar, né? Se o senhor acha que administrar a Secretaria de Obras, assim como o senhor está administrando, é bom, então, o povo que faça a sua análise. Mas eu estou solicitando, porque quando eu vou lá, os moradores me cercam, lá tem poucos moradores. Vereador, mas é uma vergonha, vereador. O senhor, vereador, foi eleito, por que o senhor não vai lá e faz? Não, mas eu estou indo lá, mas o que eu posso fazer? Eu já pedi para o secretário, ele vai fazer, até com a educação, tem dito que o senhor vai fazer. Então, não, o senhor vai fazer, ele vai fazer, deixei que ele vai fazer. Tenho certeza que antes do Natal ele vai fazer. Entende? Eu, inclusive, disse que são 3, 4 lugares que precisa colocar. O mato está tomando conta, hoje a água corre pelo meio da rua, entende? Eu, por exemplo, não quero, vamos dizer, levar outras pessoas lá para mostrar a rua. Eu, hoje de manhã, fui lá, tem que parar, tem que desviar, tem que ir para lá, para cá, entende? Agora, realmente tem problema, é pouco a extensão. Tem que dar uma patrolada lá e colocar 3, 4 cargas de saibro lá e pronto, está resolvido o problema. Não imaginei que, por causa dessa demonstração que fiz aqui da estrada, que o mato está tomando conta, a gente conhece o sistema do verão, então, que Vossa Excelência viesse aqui usar a tribuna dessa Casa de Leis para fazer críticas aos vereadores, aos posicionamentos que nós fizemos, até porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para mostrar para a comunidade o que está sendo feito e o que não está sendo feito, entende? Então, era isso que eu queria colocar, secretário. Agradeço o senhor ter voltado para me ouvir, mas eu também não poderia deixar de falar, porque Vossa Excelência colocou de uma maneira de que eu só quero aquilo só para mim. Não, não é para mim, não. Tem as famílias Ribel, eles vão trabalhar em lençol, eles todo dia passam sofrimento para passar naqueles buracos. O caminhão de pinos, muitos passam por lá, também causa prejuízo à estrada, a gente sabe disso. Então, um atravessou lá outro dia, naquele top forte que tem, não deu para passar, nós tivemos que voltar e ir por Rio Negrinho. Não tem problema, não falei isso aqui, entende? Eu não falei que a estrada está em perfeitas condições e também não falei que eu não quero fazer. Eu falei que ela não está da forma como tentou se passar a imagem. Senhor presidente, na verdade, eu tenho os compromissos já agendados, como a sessão foi alterada de ontem para hoje e os compromissos já estavam marcados, preciso me retirar imediatamente. Eu peço só para ver se algum vereador quer se manifestar antes, até por respeito a Vossa Excelência, senão alguém se manifesta e o senhor não está aqui. Inclusive, eu quero registrar que, por antecipamento, o vereador Tirso e o vereador P teriam que sair e, por respeito a Vossa Excelência, eles permaneceram no recinto. Eu entendo, mas a gravidade do que foi feito, do que foi dito e tudo mais, merece consideração de todos os vereadores. Aqui, assim, evidentemente, o desejo. Vereador Márcio, o senhor tem a palavra. Sim, eu não ia me manifestar no momento, porque eu me inscrevi na palavra livre, achei que o senhor ia ficar até a palavra livre, que seria o nosso momento de falar. Realmente, o senhor tem bastante desconhecimento do regimento interno, que é onde o requerimento é aprovado por uma finalidade e foi totalmente distorcido. Isso foi uma falha muito grande, até porque eu imaginei que o senhor ia vir prestar conta de alguma coisa que o senhor fez, e daí eu ia comentar sobre os meus requerimentos, indicações, de melhorias que até hoje praticamente não tive nenhum atendido. E eu sou um representante do povo que também representa uma parcela da comunidade.
Com referência aos equipamentos e as máquinas que tinha lá, o senhor mostrou coisa que é extremamente antiga, mas por que não mostrou as fotos de toda a frota que nós compramos em 2012? Onde tinha 2 patrolas, 3 funcionando quando nós iniciamos, tinha 3 eletroescavadeiras, 2 escavadeiras hidráulicas, o rolo compressor foi comprado novo, caminhão-pipa, foi comprado uma frota enorme naquela época. Então, tem coisa para fazer manutenção? Vai ter sempre, tem que ter cuidado. A questão dos operadores, o senhor falou, eu mencionei algumas vezes porque eu vejo que hoje fica fácil, que hoje há meses tem 2 patrolas trabalhando. E tem 3 patrulheiros que são da mesma família ganhando R$600 de gratificação, sendo que só tem 2 máquinas. É óbvio que eles vão defender o governo até debaixo da água. Mas o serviço que foi feito naquela foto que eu apresentei era lastimável. A comunidade aplaudiu de pé a postura deste vereador e farei quantas vezes for necessário. Isso é porque é o nosso perfil, é a nossa função. Representar a comunidade, lutar pelos seus ideais e fazer a coisa acontecer. Então, foi deixado muita máquina boa, teve máquina que foi jogada dentro da água, parece, por negligência, e muitas outras que não foram feitas. Outra máquina que eu tenho fotos que ficou na oficina em Joinville, meio ano mais ou menos. Eu sei onde é a oficina, conheço o dono, também ficou jogada as traças lá. Então, a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser mais bem cuidado. Mas essa questão das manutenção, a gente sabe que precisa acontecer. Com referência a Carlos Ficker, o senhor levantou Carlos Ficker como uma das obras que o senhor teve que tirar tempo. Foi o quê? 2 semanas de serviço lá. Uma obra que polemizou essa Câmara um monte, 5 meses de demora, porque era uma obra que ia custar R$1 milhão. Nós vamos fazer um pedido de informação e nós queremos saber quanto foi gasto nessa obra, se chegou mesmo a R$1 milhão, porque isso que foi vendido aqui demorou 5 meses, em 2 semanas estava feito. Então, são coisas que a gente tem que ter esclarecimento. A ponte, próxima da minha residência, é como o vereador ele falou. A gente mora no bairro, e hoje nem tem as fotos, mas se for o caso, a gente mostra de novo, desmanchando. E a gente mora próximo, realmente, a comunidade nos cobra? Sim, vocês são vereador, não conseguem nem arrumar uma ponte lá da tua casa? É a minha função, sim, cobrar, essa e como muitas outras. A gente sabe que, às vezes, não é da forma que o secretário gostaria que fosse, mas eu conversei com o Dirceu um dia lá, que eu fui lá pessoalmente, conversei com ele, e ele disse, não, realmente estão com problema de fornecedor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas quantas pontes é possível fazer por mês? O senhor sabe, eu sei quantas é. Então, por isso que a gente tem que fazer os pedidos e apresentar, porque, como eu falei, se alguém se acidenta numa ponte daquela, sim, mas é perto da casa do vereador, que vergonheira é essa, não resolve o problema que está em casa. Por isso que eu tive que cobrar e mostrar as fotos, a gente tem tudo registrado. Com relação à dragagem, daquele córrego que corta a Paulo Tchek e a Ilka Frantz, a prefeitura tem sim operador que consegue fazer com uma retroescavadeira. E eu tenho esse conhecimento que consegue. Se o senhor não consegue, eu vou lá e oriento o operador que ele faça. Porque isso eu tenho certeza que tem um cidadão na Secretaria de Obras que faz isso com uma retroescavadeira. Isso eu não tenho a menor dúvida, e os senhores que estão junto que sabem do que eu estou falando. Então, por que essa desculpa que não pode? Claro que sim. E os moradores já sabiam que isso ia acontecer, eu apresentei fotos muito antes da obra ser concluída, que se chovesse da forma como estava, ia alagar as casas. O que aconteceu? Primeira chuva que deu, quando terminaram o asfalto para o Tchek, uma porção de casa alagada com meio metro de água dentro. O que era fazer? Precisa ser feita a dragagem. Então, a nossa função é essa, secretário, de cobrar, de reivindicar, de repente, estreitar alguma coisa, porque se a gente conseguir também ter alguma coisa atendida, também facilita. Mas, se o senhor puder me enviar aí uma cópia do relatório com o que o senhor fez das meus requerimentos e moções de melhoria, não manutenção. Manutenção é patrulhar, arrumar, isso não funciona. Isso não é o caso. Mas de melhoria. Uma nova rede de tubulação, uma construção de um abrigo de passageiro, um redutor de velocidade, que agora tem umas placas que talvez vai sair. Em 2 anos, não tive atendido. Então, talvez a questão de malhar um pouco isso, que a gente também tem que daí desarmar o espírito um pouco. Mas assim fica um pouco difícil, né? O senhor quer fazer alguma colocação? Providenciarei esse relatório aí com relação aos atendimentos. A questão da Paulo Tchek, o que gerou, na verdade, o problema lá não foi nem em função da obra, porque aquela tubulação ainda não estava ligada no dia, foi em função de um volume de chuva concentrada em pouco tempo. Com relação do que eu falei dos patrulheiros, eu estou falando que não estou falando daquele serviço que foi referido. Estou falando na avaliação do modo geral, que na sua avaliação, em 2012,
eles receberam sempre, quase que em todos os quesitos, a nota máxima. A questão da Carlos Finger, não temos ainda um valor preciso, apurado. Nós tínhamos um orçamento de uma empreiteira, onde o valor chegaria próximo a R$800 mil, e, com certeza, esse valor ficou muito distante desse, e a forma rápida pela qual foi feita, terminados outros trabalhos que estavam também em situações emergentes, a gente praticamente direcionou todos os equipamentos, como estavam lá as 2 escavadeiras e praticamente todos os caminhões trabalhando naquele local para que fosse um trabalho resolvido de forma rápida. Secretário, então, na verdade, seriam essas as considerações, como a gente falou. A questão regimental também que é importante ser respeitada para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mas, de qualquer forma, a Câmara sempre está à disposição. Esses dias, o Vilmar me pediu um negócio ali, olha, vê o que pode fazer por causa de uma retificação orçamentária lá. Eu disse, olha, o que precisar para nós agilizar aí, nós somos parceiros. Aprovamos mais de 250 projetos em favor do Executivo e a gente está aqui para trabalhar unidos. Mas essas cobranças é a nossa função. Então, a gente sempre vai fazer isso aí. Obrigado, presidente. Mais algum vereador que queira se manifestar? Não havendo mais ninguém querer se manifestar, secretário, só quero deixar claro que esse procedimento de abrir a palavra aos vereadores depois do ocupante da tribuna, ele é perfeitamente normal. Não abrir, evidentemente, nenhuma exceção para o senhor para que fosse contraditado. Esse procedimento, qualquer assunto que seja trazido à Câmara de Vereadores da tribuna, é sempre aberta a palavra aos vereadores que queiram fazer considerações. Dito isso, eu agradeço mais uma vez a presença de Vossa Excelência aqui nessa casa, seja sempre bem-vindo e conte conosco para o que precisar. Muito obrigado. Boa tarde.